Muita paz, Deus abençoe a todos. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que aonde chegar essa mensagem, que chegue realmente a libertação verdadeira, a libertação real. Que Deus ilumine no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa entrar na sua vida, tirando aflições, tirando insônia, hipertensões, tirando depressões, tirando ansiedades, tirando desânimo e tirando essa obra maléfica da sua mente, da mente de muitas pessoas. Da mente de muitas pessoas. Irmãos, o que eu quero abordar aqui nesta mensagem? Eu vou ser sincero com você. Eu vou ser sincero com você. Tome cuidado com tudo que você escuta. Tome cuidado quem você escuta, pelo amor de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo hoje que as pessoas vão para a igreja, né, e saem pior do que quando chegou. É ou não é? Hoje as pessoas entram na igreja, na casa de Deus, supostamente, que eu não sei nem se é a casa de Deus. Aliás, a casa de Deus verdadeira é o nosso coração. Templo é onde se reúne o povo de Deus para dialogar a palavra de Deus, mas infelizmente não tem sido assim. Infelizmente não tem sido assim. Tome cuidado, gente, quem você escuta, escute bem. Eu tenho visto muitas pessoas, a primeira coisa que nós vamos abordar é sobre amar a Deus, é sobre família e obra de Deus. Irmão, tem pessoas que estão cuidando da obra de Deus como se fosse Deus. E não está certo, né? Obra de Deus não é Deus. As pessoas, elas dizem assim, primeiramente Deus, depois família, aí vai para a igreja, cuida da igreja. Isso é uma façanha de Satanás. O que é primeiramente Deus? Primeiramente Deus não é você estar socado dentro da igreja, esquecendo da sua casa, deixando a sua casa abandonada e você está na igreja. Eu não estou dizendo que você não tem que ir na igreja, nós temos que ir na igreja e congregar, mas não confunda igreja, ou seja, não confunda a obra de Deus com Deus e com a família. Tem gente que diz assim, eu vou para a igreja porque primeiramente Deus. Igreja, você não está colocando Deus em primeiro lugar. O que é primeiramente Deus? É quando você obedece princípios, leis, mandamento e estatuto dos princípios do Senhor Deus. Dos princípios do Senhor Jesus. Você está dentro de uma igreja, esquecer a sua casa, a sua família, e se socar dentro da igreja, não quer dizer que você está amando a Deus em primeiro lugar. Porque a obra de Deus não é Deus. Eu conheci pessoas que deixavam a família em casa, cuidava do pastor, passava a roupa do pastor, lavava a roupa do pastor e deixava o marido andar amarrotado. Fazia comida do pastor e deixava o marido sem comer, os filhos. Que negócio é esse? Primeiramente Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Eu obedecer aquilo que Deus me manda fazer. Eu ter princípio, eu ter um zelo, um cuidado com a vontade de Deus. Você está dentro da igreja, limpando a igreja o tempo todo. Eu não estou dizendo que você não tem que limpar a igreja, não estou dizendo que você não tem que dar uma ajudinha lá na igreja, ou você ir no culto. Não é isso que eu estou dizendo que não confunda obra de Deus com Deus. Por exemplo, vamos supor que o empresário tem uma empresa. O empresário é o empresário, a empresa dele é a empresa. Uma coisa é o empresário, outra coisa é a empresa dele. É ou não é? Então nós temos que entender, discernir entre amar a Deus e o próximo, né? Primeiramente a Deus acima de tudo,
depois o próximo, como a si mesmo, como a nós mesmos. Gente, primeiramente é amar a Deus, obedecer a Deus, princípio. Quando você cuida da sua família, você está obedecendo a Deus. Depois você amar a sua família, cuidar da sua família. Depois de você amar a Deus, obedecer princípios de Deus, aí você cuidar da sua família, aí vem depois a obra de Deus, ou seja, a igreja, o que você quiser fazer. Tem pessoas que deixam tudo sem fazer em casa, vai para a igreja e quando chega cansado, não faz almoço para o marido, não faz almoço para janta para o marido, janta para a família, e aí daí o que acontece? Um baita de um engano de Satanás. Um baita de um engano de Satanás. Cuidado com isso. Primeiramente Deus. Gente, Deus não é obra de Deus. Primeiramente, Deus é amar a palavra, amar a obra de Deus, ou melhor, amar os princípios de Deus. Depois vem a família. Em terceiro lugar, tá você ir lá na sua igreja e dar uma mãozinha lá para cuidar da igreja. Porque, na verdade, o templo verdadeiro que Deus habita é a nossa vida. Se você não cuidar da sua vida, do seu corpo e da sua vida primeiro, como você vai cuidar de um templo feito por mão de homem? Se a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito pela mão de homem, tome muito cuidado, gente. Tome muito cuidado. Assim como os políticos fizeram e fazem mais ainda, curral eleitoral, tem pregadores fazendo curral evangélico, curral religioso. Escute, tem pessoas entrando dentro das igrejas e está se sentindo como se estivesse entrando num centro de macumba. Tanto barulho, tanto rodapé, tanto pula-pula, tanto rodado, como se estivesse na mesa de uma umbanda, no centro de umbanda. Que negócio é esse? Outra coisa, tome cuidado aonde você entra. Pastor, colocar a mão na sua cabeça, pastora, missionária, o que for, colocar a mão na sua cabeça. Se você saber quem é a pessoa, você não sabe como é que está ela. Como é que ela está para você permitir ela colocar a mão na sua cabeça? E aqueles, vamos supor que ela esteja uma pessoa endemoniada, porque existe pregadores, profetas endemoniados. Judas estava endemoniado, um baita de um demônio em Judas. E pode ter certeza que Judas orou em muitas pessoas. Judas orou em muitas pessoas. Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por 30 miseráveis moedas de prata, não foi nem de ouro. Tome cuidado. Outra coisa, essa chamação de demônios, entrevistar demônios, gente, isso não é bíblico. Tem pessoas entrando na igreja e estão saindo com mais medo do que quando ela chegou. Porque parece que ela está dentro de um centro de macumba. E cuidado para você não morrer dentro dessas igrejas, desesperado, desesperada, enganado pelo diabo. Outra coisa, cuidado com essas mensagens de pastores, missionária, pastora, que fica dizendo assim, olha, cuidado com os demônios territoriais. Cuidado com os demônios de maldição hereditária. Existe, gente. Nossa, que tem. Mas cadê a morte de Cristo no Calvário, gente? Cadê a ressurreição de Cristo entre os mortos? Que negócio é esse? Lógico que isso aí vale para quem leva a palavra de Deus a sério mesmo. A quem leva a palavra de Deus a sério mesmo. Escute bem. Tem pessoas com medo, vivendo com medo dentro da igreja. Olha, eu estou sendo bombardeada pela batalha espiritual. Se existe, gente, a Bíblia diz que Satanás tentou derrubar Jesus no deserto. E foi a batalha espiritual de Jesus. O que eu não posso, e nem você
não pode é deixar que essas batalhas espirituais venham tomar de conta da sua mente e da sua vida, a ponto de você ficar uma pessoa endemoniada. Está cheio de pessoas endemoniadas, manifestadas na mente, de tanto ouvir sobre batalha espiritual, sobre demônio que age na mente, sobre demônios hereditários que começam no tataravô, no bisavô, no avô, no pai, aí vai passando para os netos e vai... Gente, pelo amor de Deus, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo, o meu jugo é suave e leve. Uau, pelo amor de Deus, o fardo das pessoas estão pesado. O fardo das pessoas estão ficando mais pesado do que imaginava, do que até mesmo as pessoas lá do Velho Testamento. Que negócio é esse? O que está acontecendo? Jesus disse lá na cruz, quando estava morrendo: está tudo consumado. Você sabe o que Jesus quis dizer com isso? Está tudo consumado? Está tudo acabado. Satanás não pode mais tocar na sua vida. Tem tocado? Tem, mas por quê? Porque as pessoas, ela abre brecha, abre espaço para Satanás. A verdade é essa. Jesus disse: está tudo consumado. Quando você entrega a vida a Cristo, irmão, a maldição hereditária está quebrada, acabou. Porque Jesus quebrou na cruz. Josias, ele começou a reinar com 8 anos. Bem antes de Cristo. O homem, nem Jesus tinha ainda, nem o nome de Cristo existia ainda para ele usar autoridade. E a Bíblia diz que o pai do rei Josias era um baita de um perturbado, e ele começou a reinar. Ele foi um rei, um dos melhores, se não me engano, o segundo melhor rei de Israel. E ele quebrou essa maldição. Mas por que hoje as pessoas ficam incutidas com demônios e maldições hereditárias? Porque muitos não têm levado a sério a morte de Cristo, não têm assumido com sinceridade a morte de Cristo. Escuta o que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É a palavra de Deus, irmãos. O meu fardo e o meu jugo é suave e leve. Cadê esse fardo? Cadê esse jugo? Que estão colocando no ombro das pessoas um fardo pesado. Aí tem pessoas: olha, fizeram uma macumba para mim há 20 anos, 30 anos atrás. Olha, gente, se fizeram, está quebrado em nome de Jesus. Apenas obedeça, siga princípio. Não tem como, gente. Ah, quem fez? Não importa quem fez. Você recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador? Então essa maldição está quebrada. Siga a vida adiante com Cristo. Jesus libertou um homem. Jesus disse: olha, vai para sua casa, vai embora. Vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Vai e não peques mais, pronto. Vai e não peques mais, para que não aconteça coisas pior com você. Hoje os pastores mandam você fazer uma campanha, uma corrente de 7 sexta-feira, de 21 sexta-feira, jejum no monte, desce no monte, as pessoas ficam só acomodada dentro de casa, não age, e fica aí os outros de fora vencendo, eles perdendo batalha dentro de casa. Por quê? Porque vai para o jejum e para a oração e não age. Não leva a morte de Cristo a sério. Jesus disse: vai para aquele homem. Vai e não peques mais, para que não suceda coisas piores. Acabou. Jesus não mandou aquele homem fazer uma campanha, uma corrente de oração. Até porque campanha, irmão, você não é político. Até porque corrente, você não é um bichinho de estimação para ficar preso em corrente. Que negócio é esse? Jesus não mandou aquele homem dizer assim: olha, faz 7 sexta-feira, faz 21 dias, vai no monte, desce monte, e faz. Jesus não falou isso. Vai, não peques mais. É o pecado que coloca você num beco sem saída. Vai, não peques mais, para que não aconteça coisas piores na sua vida. Vai, não peques mais.
para o pior não acontecer. Trouxeram aquela mulher repudiada lá, acusada de adultério. Só trouxeram a mulher e o homem, ninguém adultera sozinho. Não trouxeram o homem. Lógico que o intuito daqueles homens era acusar Jesus. Não era nem a mulher. Mas Jesus disse, atire a primeira pedra que não tem pecado. Aqueles homens chegaram até Jesus e disseram, Senhor, na lei de Moisés, essa mulher, na lei de Moisés, tem que ser morta, apedrejada. Jesus disse, então fala o seguinte, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Eles jogaram as pedras no chão. E foram embora. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse, foram embora, Senhor. Jesus disse, eles não te condenaram. Eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus falou para aquele homem, não peques mais para não acontecer coisas pior. E falou para a mulher, vai e não peques mais, acabou. Jesus disse lá em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 8, se eu não me engano, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, se também eu não me engano, vamos lá. Capítulo 8, versículo 36, Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que negócio é esse? Todos nós temos batalha espiritual, gente. Todo cristão tem batalha espiritual. Até quem não é cristão tem batalha espiritual, mas não sabe. Não percebe porque não tem conhecimento. A nossa luta é uma batalha espiritual. Mas tem igrejas aí que colocam medo nas pessoas. As pessoas ficam endemoniadas mais do que foram. Você está invalidando a morte de Cristo, minha irmã. Você está invalidando a morte de Cristo, meu irmão. Que negócio é esse? Jesus libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Lógico, não quer dizer que você não vai ter luta. Você vai ter sempre luta. Mas é uma luta que você vai resistir. Você vai vencer naturalmente. Eu sempre digo que você vai vencer o espiritual naturalmente. De maneira decente. De maneira santa, de maneira corajosa, sem medo, sem dúvida, sem segurança. Fizeram um trabalho para mim, quem foi? Quem foi que fez essa macumba para mim? O que você quer saber disso? Tem igrejas aí que é igual o centro de macumba. Aliás, o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, a magia negra que entrou dentro da igreja, irmão. As pessoas colocando dificuldade para o povo se libertar. Eu atendo pessoas diariamente e dizem, eu fui numa igreja, saí pior, não vou mais. Parece centro de espírita. Só fala coisa de espiritismo. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 36. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Sereis livre. E acabou. Hoje, tem pessoas que saíram da escravidão do mundo, mas estão sendo escravos de pastores, escravo de igreja, escravo de religião. Essa é a verdade, meus irmãos. Que negócio é esse? Ou não é? Escute bem o que diz aqui no Evangelho, ou melhor, na primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 7. 7 até o 10. Diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como era justo. Ou seja, nós somos justos assim como Cristo é justificado na morte da cruz. Aliás, assim como Jesus é justo, fiel, santo, a Bíblia diz que nós também somos justos, santificados no Senhor.
Não é aquele santo de não pecar, gente, que nós somos humanos, mas nós somos libertos, justificados no Senhor Jesus, como Ele é santo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Está aí a maldição hereditária e está aí a batalha espiritual. Aqui, ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para que Jesus se manifestou? Para que Jesus veio? Para destruir as obras do diabo. A obra do diabo está destruída da sua mente, da sua família. A maldição hereditária está destruída desde o início que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, e acabou. Mas o que você tem que fazer para você continuar vencendo sem medo, sem dúvida e sem segurança? Por exemplo, você pega uma casa, você todo dia não limpa ela? Lógico, tem mulher preguiçosa que não limpa, né? Mas tem mulher trabalhadeira e homem também. Tem homem que mora sozinho que tem que limpar, não é só a mulher. Ou de vez em quando dá uma forcinha para a família em casa, dá uma limpadinha, né? Então você limpa a sua casa, amanhã já tem uma sujeirinha, um pozinho, você vai lá, um pozinho de poeira, uma sujeirinha, você vai lá, limpa de novo, é ou não é? Para não juntar sujeira. É ou não é? A nossa vida com Deus é assim. Todo dia você está fazendo uma limpeza no seu coração, na sua mente, no nome do Senhor Jesus. Para que não venha acumular sujeira espiritual na sua vida. Para que não venha juntar imundícia, impureza na sua vida. A verdade é essa, meus irmãos. A verdade é essa. Ah, sabe o que é? Você não prospera porque tem a maldição hereditária na sua vida, é? Então, você está anulando a morte de Cristo. Sabe por que muitos não prosperam? Porque são egoístas, avarentos, prepotentes, não sabem plantar, não respeita a lei da semeadura, que é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Essa é a verdade. E o Senhor diz assim através do apóstolo João: para isso se manifestou, né? Lógico que está falando é o apóstolo João, mas inspirado por Deus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. É a divina semente. Quem é a divina semente? É Jesus, que morreu, ressuscitou. Deus tinha um filho chamado Jesus. Deus plantou essa semente. A divina semente é Jesus. Deus plantou a divina semente, Jesus. Jesus morreu, foi plantado. Quando ele estava morrendo, ele estava sendo plantado. Quando ele ressuscitou, ele estava nascendo. E você pode observar que Jesus hoje ele tem vários e vários filhos e filhas. Porque um dia ele morreu, ele é a semente. Nasceu e produziu vários frutos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça procede do... todo aquele que pratica justiça... Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Aquele que não pratica as coisas certas não procede de Deus. Essa é a verdade, não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão não procede de Deus. Irmão, sabe qual é o problema? Velho Testamento não edifica igreja. Velho Testamento não salva a igreja. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, Jesus disse. Eu sou a vida, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem salvação no Velho Testamento, irmão. Velho Testamento é um exemplo. Sabe por que as igrejas estão tudo bagunçadas hoje?
Porque 95 para 98% está baseado no Velho Testamento. E só usa o nome de Jesus quando é para pedir, porque tudo se pede em nome de Jesus. A verdade é essa. A verdade é essa. Então tome cuidado. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você não vai edificar a sua casa, a igreja, em Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, Samuel, Salomão. Esse aqui não prestava mesmo. Salomão é que não prestava mesmo. O homem tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Você acha que uma igreja tem que ser alicerçada num perturbado desse? Então, cuidado. Porque às vezes você está saindo da igreja pior do que você entrou. Se você está numa igreja barulhenta, que prega muito o Velho Testamento, que só fala em revelação, profecias fora do texto e do contexto da Bíblia, fuja daí, suma daí, porque senão você pode morrer loucos e perturbados. Escuta o que eu estou te dizendo. Loucos e perturbados. Aqui fica essa mensagem. Acredite se você quiser. Acredite se você quiser. Que Deus abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escute bem. A palavra de Deus é uma profecia, é uma revelação. A palavra de Deus. Não é o que você escuta oba-oba. Não se esqueça que Satanás, lá no deserto, usou a própria palavra de Deus para derrubar o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tome muito cuidado. Que Deus te abençoe. Tome muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Muitos estão entrando na igreja com o demônio e saindo com 2, 3. Essa é a verdade. Na mente, o medo, com dúvida e segurança. Escute, Jesus quebrou toda a maldição hereditária, toda a maldição, quebra de maldição, Jesus, ele já fez na sua vida. Que Deus abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.